Está sem som, Mourão? Tem que abrir seu microfone, porque a gente não consegue abrir. A gente consegue só colocar no Eu tenho o mudo. microfone, como é que está aí? Abriu. Abriu? Tá bom, então. É que quando fechou, automaticamente fechou aqui no meu também. Bom, Tá. então vamos lá. Boa tarde, que a paz de Jesus, o amor de Maria, possam permanecer conosco. Inicialmente, queria agradecer à casa por mais uma oportunidade para estar apresentando o estudo junto com vocês, na expectativa que essa interação possibilite o maior avanço no conhecimento da doutrina espírita para cada um de nós. E eu gostaria também de mencionar, mais uma vez, ter a chance do seu Armando, seu dirigente. Já falei com o seu Hélio, que tenho lembranças dele na minha vida profissional, e entre outros, que eu não estou vendo todos aqui, mas eu não posso deixar de mencionar também a nossa amiga, a Clorian, porque me faz lembrar do nosso Manuel. Tá? Manuel Lino. Isso, valeu. Esse aí. Então, vamos lá. Bom, o tema do nosso estudo de hoje está dentro da introdução ao estudo da doutrina espírita de O Livro dos Espíritos. Para quem estava presente no mês passado, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, eu apresentei o estudo referente aos itens 4 e 5. E até pedi desculpas a vocês no final, porque eu achei que ficou até maçante, mas o seu Armando, para me dar uma força, disse que não tinha ficado maçante, não. E a gente vai tentar, então, hoje, são 3 itens, né? Desde já, eu recomendo a vocês que, quando tiverem um tempinho, procurem dar uma olhada com mais atenção nesses 3 itens, porque o conteúdo é ainda mais completo do que os do mês passado. Então, eu não tive jeito, né? Eu tive que realmente fazer tipo um resumo, né? E só para lembrar, queria frisar também que a outra fonte que pode nos ajudar a compreender, por acaso eu não consegui esclarecer alguma dúvida, é o nosso confrade Marcelo Shoa, que no canal dele do YouTube, né? Ele analisa também esses itens, do 6 ao 8. Né? Então, o Kardec começa esse item 6 fazendo referência ao 5. Ele diz o seguinte: conforme notamos acima, entendo aí, acima é o item 5, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram, né, que encarnaram aqui na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, esses espíritos, assim como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, Kardec começa dessa forma, com a preocupação de manter a ligação entre uma parte e outra. Tá certo? E eu, rapidamente, então, já comentei a respeito da complexidade desses 3 itens, é só para fazer um resumo do resumo. O item 6, o Kardec, meus amigos, para nossa felicidade, né, faz uma síntese da doutrina espírita. Ele relaciona 34 itens, meus amigos, né, que, no caso, como eu já disse, isso aí é a introdução do Livro dos Espíritos. Nesses 34 itens que ele resume, né, que ele faz uma síntese da doutrina espírita, parte deles, né, para quem já estudou, quem está estudando o Livro dos Espíritos, vai lembrar que o Kardec vai falar faz parte de alguma resposta do Livro dos Espíritos. E a outra parte tem a ver com as outras obras que compõem a codificação espírita, né? Pela ordem cronológica. É o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Ok? O capítulo 7, que é o seguinte, quando o Kardec está terminando o 6, vocês vão escutar, ele fala assim: olha, agora que já fizemos uma síntese da doutrina, vamos dar agora espaço para abordarmos aqueles que fazem objeções à doutrina. E ele vai se referir, especialmente nesse capítulo 7, nesse item 7, melhor dizendo, né, a aqueles representantes das ciências. Ciências com letra minúscula. Não a ciência com letra maiúscula, que engloba o geral,
mas, digamos assim, das ciências biológicas, humanas e exatas. E, finalmente, no item 8, o Kardec vai chamar a atenção de um aspecto extremamente importante para cada um de nós. Eu tenho certeza de que quem está participando de um estudo como esse já está focado nisso. Mas o Kardec, no item 8, vai mencionar a necessidade que nós temos de estudar a doutrina espírita. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. Vamos trazer alguns dos 34 itens. Não dá para trazer os 34, a gente tem um tempo exato, né? Que o Kardec faz uma síntese da doutrina espírita, como eu já disse, e vocês vão ver que a maior parte aqui eu não preciso nem comentar, porque já é do conhecimento, tenho quase certeza, de todos que estão participando hoje aqui, estejam há mais ou menos tempo na doutrina. Mas, como num estudo como esse, a gente já aprendeu que são trazidos irmãos do outro plano para participarem, quando for o caso, eu vou fazer algum comentário adicional. Tá certo? Então, vamos lá. O Kardec começa fazendo o seguinte, mencionando as perfeições da divindade. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Essa parte final é que nos toca mais profundamente. Tenho certeza que não apenas a mim. Aí ele disse ainda, Deus criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Ou seja, Deus é responsável por tudo que existe nesse universo maravilhoso. Tá certo? A seguir, como eu disse, vai parecer, algumas coisas aqui vão parecer, está na cara, mas faz parte do estudo, e eu repito, irmãos do outro lado da vida podem estar presentes aqui e não terem os conhecimentos que a maior parte de nós já tem. Então, Kardec diz o seguinte, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. E ele continua, aí toca num ponto que merece mais atenção. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ele não disse isso à toa, né? Porque quando ele vai para o item seguinte, ele fala do seguinte jeito, o mundo corporal é secundário, ou seja, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, Kardec, utilizando os conhecimentos que emanaram daquela pleiade de espíritos designados por Jesus para nos trazer essas informações, é bem claro. O que é importante, o chamado mundo normal, é o mundo dos espíritos, né? E que o mundo corporal não precisava ter existido ou existir. Isso não afetaria de forma alguma o mundo dos espíritos. Bem claro, né? E, continuando, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, esse uniforme que a gente usa, né? Cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Esse é um ponto também que já escutamos em outros momentos de estudo da doutrina espírita, né? Uma resposta do Livro dos Espíritos, da Gênesis, né? Kardec é bem claro, utilizando a lição dos maiores do plano espiritual. Quando o espírito está encarnado, ele se sente preso, ele se sente encarcerado. Por quê? Ele está limitado, né? E os chamados sentidos que o encarnado tem são em número de 5, e ainda assim, extremamente limitados. Então, é como a gente sabe, quando acontece o desdobramento, por exemplo, durante cada noite, durante o sono, né, o espírito se liberta. Sim, uma libertação parcial, né, que a libertação total é quando acontece a encarnação. Mas quando acontece esse desdobramento, durante o sono, o espírito readquire, né, predicados que, quando ele está encarcerado no corpo físico, ele não os tem totalmente, né? E até podemos dizer que provavelmente adquire outros que o espírito encarnado não possui.
Perfeito? Bom, segue ainda o Kardec na sua síntese. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre os outros. Então, meus amigos, para quem não pescou, o Kardec está mencionando a questão dos 3 reinos, que é um dos capítulos, um dos tópicos do Livro dos Espíritos. Né? Começa no mineral, passa pelo vegetal, chega no animal. Né? E, a partir daí, né, o princípio inteligente se concretiza aparecendo no reino hominal, o reino que a gente faz parte. Tá certo? E se nós quisermos mais uma etapa, é no momento em que atingimos a perfeição, né? A perfeição possível para uma criatura de Deus, a perfeição absoluta, vocês sabem, é exclusivamente do Pai, né? Vai fazer parte do reino dos anjos, né? Quiserem chamar o reino angelical. Tá certo? Os espíritos puros, anjos da linguagem popular. Bom, aí o Kardec aborda aquela questão de que o ser humano tem 3, digamos assim, 3 focos. Primeiro, ele diz o seguinte: a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Ele já havia mencionado o envoltório. Né? Aí ele diz o seguinte: isso aqui é literalmente uma resposta do Livro dos Espíritos. Há no ser humano 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital que anima o animal. Segundo, a alma ou ser imaterial, como já foi dito, espírito encarnado no corpo físico. E ligando os dois, né, nas palavras do Kardec, o laço que prende a alma ao corpo é o terceiro, é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tá certo? E ele acrescenta assim: tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Né? Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Essa questão em relação ao animal, já aprendemos isso, repito, quando estudamos essa parte no Livro dos Espíritos, né? Em que os espíritos informam ao Kardec que a inteligência que os animais possuem, né? Não vou aqui nem mencionar aqueles que o próprio Kardec, depois André Luiz citou como os animais mais inteligentes, não vou entrar nesse campo, não. Me referi ao reino animal de uma maneira geral. Né? Os animais, né, com a sua evolução, vão possuindo uma inteligência, entre aspas, instintiva, o instinto. Né? Instinto esse que nós também vamos possuir. Né? O instinto de conservação, por exemplo, é o mais importante deles. Tá certo? Então, por isso que o Kardec mencionou que o ser humano tem 2 naturezas, aquela ligada pelo corpo, né? Relacionada aos instintos, que ainda possui, e pela alma, pela natureza dos espíritos. Ok? Aí ele menciona o hífen, né? O elo entre o corpo físico e o espírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semi-material. Repito, quem já estudou no Livro dos Espíritos vai lembrar que os espíritos disseram que iam usar essa palavra para que não tinha uma outra no momento que nós pudéssemos entender. Né? Utilizaram também o contexto de ser alguma coisa etérea. Tá certo? O importante é entender a função do perispírito. Né? Lembrando que o termo perispírito também foi criado por Kardec. Aí ele segue nesse item. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. É isso que acontece. Né? A morte é isso. Quando esse uniforme que a gente usa se começa a deteriorar, se perde, volta para a natureza, como os espíritos responderam. Né? As proteínas, né? Os aminoácidos, nitrogênio, etc., essas substâncias voltam a fazer parte da natureza e vão ser reaproveitadas. Né? Não foi à toa que aquele químico disse que na natureza nada se perde.
Tá certo? Bom, aí segue ele. O espírito conserva o segundo, né? Que ele constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível quando? Como sucede no fenômeno das chamadas aparições, um assunto bastante interessante, estudado aonde? No livro dos médios. Ok? No livro dos médios. E segue o Kardec com a sua síntese. Os espíritos, a isso aí ele vai se referir, amigos, à chamada escala espírita, vocês lembram, né? Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Não existe dois espíritos iguais. Por quê? Cada um está num patamar de evolução, tá certo? Cada um fez escolhas mais ou menos corretas, mais ou menos vezes, tá certo? E não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Né? Aquilo que vocês vão lembrar, a escala espírita são 3 ordens, 10 classes, não é isso? A base da escala espírita são os espíritos imperfeitos, do qual, não posso dizer a totalidade, mas quase a totalidade dos habitantes da Terra estão nela. Né? Os que não estão nessa situação são aqueles que estão com alguma missão aqui no planeta. Né? Temos o quê? O estágio do meio, os bons espíritos, e no ápice da escala espírita, aquele grau de que todos nós, cada um de nós, por mais atrasados que estejamos nesse momento, atingiremos, né? Que é o estágio de espíritos puros. Ok? Bom, segue o codificador. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saíra. Lembrem que o mundo físico não precisava existir, mas o mundo dos espíritos sempre existiu. Para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Ou seja, quando a gente desencarna, de acordo com as nossas obras, né? De acordo com os compromissos que cumprimos ou deixamos de cumprir, de acordo com os erros que voltamos a cometer, ou às vezes até aumentamos a quantidade de erros, né? Vamos levar mais ou menos tempo para reencarnar. Né? Já sabendo, como aquela descrição no livro Missionários da Luz, de André Luiz, Chico Xavier, né? Todo aquele processo, aquele projeto do planejamento de uma futura reencarnação de um espírito. Ok? Diz ainda o Kardec, na sua síntese da doutrina. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Já aprendemos isso. Né? A maior parte de nós somos espíritos velhos. Né? Já passamos por N encarnações e, em função das consequências das escolhas que vimos fazendo esse tempo todo, vamos passar ainda mais ou menos tempo indo e voltando, né? Até deixarmos de ter a necessidade de expiar nossas faltas. Diz ainda o codificador, a encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Isso aí tem a ver com, por exemplo, aqueles povos da antiguidade, os egípcios, os hindus, em particular, né, que acreditavam na chamada metempsicose, né, que o ser humano, em função de algum erro cometido, podia reencarnar no corpo de um animal. Vocês vão lembrar do estudo da civilização egípcia, aqueles deuses tinham metade do corpo humano, metade do corpo animal. Né? Você sabem disso. Bom, e segue Kardec. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas. Por isso que você não pode admitir metempsicose. O espírito sempre caminha, sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele, somente ele,
mexer nisso, que ele faça para chegar à perfeição, né? Tem a ver e por que depende? Porque tem a ver com o livre-arbítrio. Se nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolha que nós temos, se queremos ou não queremos seguir os exemplos de Jesus, se queremos ou não queremos nos adiantar na caminhada evolutiva, tá certo? O que o Kardec está colocando é isso, né? Bom, diz ainda, os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo, perfeitamente, né? Só um tolo acharia que Deus fez esse universo, que a própria ciência terrestre está apontando a existência de milhares, de milhões de orbes, né? Provavelmente são mais que isso, são bilhões de orbes, né? Para colocar vida apenas nesse minúsculo planeta azul. Não vou me estender nisso, tá certo? E disse ainda, os não encarnados ou errantes, né, aqueles que desencarnaram, não ocupam uma região determinada e circunscrita, não está no quadradinho, né? Estão por toda parte no espaço e também aonde? Ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Por exemplo, como eu falei aqui, de repente temos irmãos que foram trazidos aqui para acompanhar esse estudo. Não por causa de quem está fazendo o estudo, mas por causa do tema do estudo. Certo? Disse ainda o codificador, as relações dos espíritos com os homens, com os encarnados, são constantes, né? Sabemos que esse intercâmbio mediúnico é direto. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Agora, quem está do outro lado, aqueles que ainda, não esqueçam do ainda são considerados maus espíritos, nos impelem para o mal. É-lhes um gozo, né? Dá satisfação para eles, ver-nos sucumbir e assemelharmos a eles. Aí a gente entende aquela resposta 459 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec perguntou primeiro qual o grau de influência dos desencarnados sobre nós encarnados. Você lembra da resposta. De ordinário são eles que vos dirigem. Tá certo? Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, capítulo 12, já tinha dito isso em outras palavras. Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. É isso, meus amigos. E quem é que faz o filtro? Quem é que vai querer receber a influência do espírito do bem ou aquele que ainda está no mal? Apenas nós, exclusivamente nós. É nossa responsabilidade. Certo? E ele acrescenta, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Duas possibilidades. As ocultas se verificam por influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Né? O que é isso? A intuição. Aquilo que eu falei aqui há pouco. Tem intuição do bem e do mal. Tá certo? Se a gente quer ter intuição só do bem, vamos sintonizar com espíritos do bem. Aí vocês já sabem disso. E aí, ao outro lado, aí ele complementa, cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. Perfeito. Já comentei isso. Aí, o outro lado, das comunicações, não as ocultas, as ostensivas, se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, né? Efeitos físicos, efeitos inteligentes, quase sempre pelos médiuns que lhes servem de instrumentos. Então, de um lado, as comunicações ocultas são aquilo que a gente chama de intuição, e as comunicações ostensivas são aquilo que a gente designa como sendo a mediunidade. Disse ainda Kardec, distinguir os bons dos maus espíritos ele não disse que é fácil, falou que é extremamente fácil. Observe. E ele então vai explicar por quê, né? Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhe transparece dos conselhos, que objetivam sempre, não é quase sempre, o nosso melhoramento e o bem da humanidade.
espírito superior vai dar orientação nesse sentido. Aí ele fala, já a dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial, ou seja, frequentemente trivial e até grosseira. Mas tem gente que lê uma obra que está psicografada pelo espírito tal, tem coisas grosseiras, chega a ser de baixo calão, mas acham que é isso mesmo. É um espírito sério se comunicando. Não vou falar mais nada não, tá? A mensagem é essa. E segue. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos por malícia ou ignorância. Por malícia. Olha, eu vou falar uma coisa séria para daqui a pouco começar a falar um monte de besteira para eles acreditarem. É por aí. E complementou Kardec a respeito das comunicações dos espíritos inferiores. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa daqueles que os interrogam. E na minha tela final desse item 6, Kardec disse assim, em resumo, a respeito das comunicações, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica. Qual é a máxima evangélica que vocês estão cansados de escutar? Que o Emmanuel fez questão de dizer que é a regra de ouro do cristianismo, do espiritismo. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Kardec repete isso, né? Isto é, fazer o bem e não o mal, porque já aprendemos, né, que não basta não fazer o mal, nós temos a obrigação de fazer o bem. Já aprendemos isso. Complementa o codificador. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para suas menores ações. E se a gente for lá na Gênesis, no capítulo 1, item 56, né, tem uma frase de Kardec que resume isso aí. Isso seguinte, codificador. A moral que os espíritos ensinam é a moral do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Não existe moral melhor daquela que Jesus não só ensinou, como fez questão de praticar, de vivenciar, enquanto esteve aqui entre nós fisicamente. E ele complementa dizendo assim, o resumo da doutrina espírita, como resultado dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Né? Então, aí ele fala assim, como eu comentei com vocês no início, vejamos agora as objeções que se lhe contrapõem. Então, chegamos no item 7. Kardec diz o seguinte, as ciências, como eu falei a vocês, por 100 minutos, as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Né? As diversas ciências que a gente conhece. Os fenômenos espíritas, por um outro lado, repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Pelo contrário, já escutamos isso hoje. Pelo contrário. E segue o Kardec. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, ou seja, o contexto para as ciências ordinárias, você não pode querer utilizar o mesmo quando você estuda o espiritismo, que também é uma ciência, como já aprendemos. Mas escutem aqui, as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Então, o Kardec, as objeções que ele mencionou eram de ele, companheiros da ciência, contestando o que os espíritos trouxeram, mas partindo de um ponto de origem errado. É isso que o Kardec está colocando aqui. Né? Não tem a ver com as ciências ordinárias, porque são inteligências se manifestando. E disse o Kardec, então, agora vai falar da ciência com C maiúsculo. A ciência, né, propriamente dita, é, pois,
como ciência, com C minúsculo, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ele diz, assim como o espiritismo não tem que se pronunciar sobre a ciência, é mão dupla, utilizando uma gíria aí do pessoal mais novo, é cada um no seu quadrado. É isso que o Kardec está dizendo aqui. Tá certo? E por que o espiritismo é a ciência também? Porque, como nós sabemos, Kardec se utilizou de metodologia científica, usou o método científico. Qual foi o método científico que ele utilizou, que a ciência também utiliza? As ciências também utilizam a observação. Não foi isso que Kardec fez, meus amigos? Observou as batidas, né? Depois apenas escrevendo. Não é isso? Né? No início não foi dessa forma. Enviou as perguntas e, através dos médios, vieram as respostas. Então, o Kardec está colocando isso, meus amigos. O espiritismo é a ciência porque utilizou um método científico, um método que qualquer ciência utiliza. Qual? O método da observação. Perfeito? Então, ele complementa dizendo o seguinte, então, a ciência, com C maiúsculo, não tem que se ocupar com a doutrina espírita, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Respeita-se as opiniões das pessoas da ciência sobre a doutrina espírita, mas o Kardec disse, não tem a ver. São pontos, são origens diferentes. Apenas o método utilizado por Kardec tem semelhança com o método, um dos métodos que a ciência utiliza. E ele diz ainda, o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, assim como os indivíduos, né, os ditos ainda não sábios, podem adquirir a abstração feita na qualidade dos sábios. Quer dizer, tanto aqueles já que são dotados de uma inteligência mais visível, como aqueles que ainda estão a caminho desse patamar, podem adquirir os conhecimentos da doutrina espírita. Nós sabemos disso. Né? E ele menciona, às vezes, falta qualidade aos ditos sábios, e por isso que eles não entendem. Pretender, segue o Kardec, pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou astrônomos. O que Kardec está dizendo? O espiritismo não vai se meter com a astronomia. O espiritismo não vai se meter com física. Da mesma forma que o especialista em física, o especialista em astronomia, não tem que se meter com a doutrina espírita. Repito, usando a gíria atual, é cada um no seu quadrado. Ele complementa, com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, ele acrescenta, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicólogo, uma analogia, né? Imaginar que alguém deva ser um grande psicólogo porque é um eminente matemático ou um notável anatomista. Olha aqui o raciocínio, para confirmar aquela questão quando ele disse que cada um no seu quadrado. Ninguém vai dizer, o fulano ali é um psicólogo maravilhoso. Mas por que ele é? Não, porque ele é um matemático de primeira. Não, ele é um anatomista de primeira ordem. É isso que o Kardec está dizendo. E ele, por falar em anatomista, ele faz uma rápida comparação, dizendo o seguinte, dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma, e por que não a encontra debaixo do seu bisturi, né? Quando ele corta, não encontra a alma, né? Como encontra um nervo, né? Ou por que não vê a alma dissipar-se como um gás, como naquele filme do ano passado, que eu esqueço o nome agora, me fugiu, né? Vocês viram? Conclui que ela não existe, colocando isso num ponto de vista exclusivamente material. Então, o cara está dizendo isso. O anatomista corta o corpo, né? Vou ver se vou encontrar a alma. Aí só encontra, por exemplo, nervo, músculo. Não vê um gás se dissipando, né? Então, não tem alma. Então, não existe a alma. É essa analogia que o Kardec está fazendo. Segue-se que tem a razão, por causa disso, ele tem a razão contra a opinião universal? Não.
Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. E ele ainda acrescenta, o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas e se apoiam na sua própria razão, e por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Né? Então, sabemos disso, meus amigos. Infelizmente, temos companheiros ainda que acham que sabem tudo de tudo. Você está numa reunião familiar, numa reunião, casamento de alguém, uma festinha de 15 anos, né? É comum, bastante comum, encontrarmos alguém que dá palpite em tudo, dá opinião em tudo. É isso que Kardec está mencionando. Uma pessoa como essa, certamente, tem uma especialidade. Então, ele pode deitar cátedra nessa especialidade. Mas, como nós sabemos, né, é comum nos seres humanos ainda, achar que pode falar disso, daquilo, aquilo outro. Ah, não, porque eu pensei aqui, porque eu li não sei aonde. E as fontes geralmente não são específicas para aquele assunto. É muito bom alguém ter cultura geral, mas não dá para quem tem apenas a cultura geral querer bater boca com alguém que é especialista. Eu, pelo menos, aprendi isso. Né? Eu sei onde eu boto o meu boné. Quando eu não entendo do assunto, eu vou escutar. Vou escutar. O que você acha? Olha, a minha ignorância, eu acho isso. Agora, eu não vou discutir com a pessoa que é especialista. Mas, como eu disse, muitos de nós estão nesse time aí. Bom, ele conclui, então, esse item 7. Dirigimos-nos, pois, né? Então ele diz, o trabalho se refere aos ponderados. Né? Aprendemos com Aristóteles, no século IV a.C., que a virtude é na justa medida. Nem para cá, nem para lá. Né? Como isso é atual hoje em dia. Né? Mas botemos aqui. Dirigimos-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu e nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Aquilo que eu estou repetindo. Né? A gente tem que ter compaixão daquele que acha que sabe tudo. Mesmo um especialista, por mais poderoso que seja, temos inúmeros no nosso planeta, temos inúmeros no nosso país, no querido Brasil, né? O Brasil de Ismael, né? Mas não dá para você achar que sabe tudo, meus amigos. Ainda somos espíritos imperfeitos, podemos avançar no lado da asa da intelectualidade, mas ainda podemos faltar. Faltam ainda alguns conhecimentos que, com as nossas futuras experiências físicas, né, com a nossa passagem na preparação para a volta ao plano físico, poderão ser acrescentados. É sempre melhor, é um conselho, que você que pode dar conselho, eu tento aplicar a mim. É sempre melhor a gente tentar ter uma daquelas duas principais virtudes de Jesus. Né? A número 1 é a caridade, claro. Mas qual é a outra virtude visível de Jesus? A humildade. Se Jesus era humilde, se nós queremos ser verdadeiros discípulos do Mestre, eu acho que temos que pautar nossa caminhada pela humildade. Repito, é a minha modesta opinião. Quem pensa diferente, me desculpem. Bom, mas chegamos, então, ao item 8, que conclui o estudo de hoje. E, como eu disse a vocês no início, o Kardec enfatiza a necessidade que temos de estudar a doutrina espírita. Tá certo? Então, amigos, uma reunião como essa, onde alguém apresenta um estudo, como já foi dito por mim hoje, né, que não contempla todo o material que faz parte do tema, não dá, né? O tempo é apertado, né? Mas tudo bem, participar de um estudo como esse, né? Quando aqui no SEAS já voltou a ter reunião presencial, né? Então, depois da reunião, da palestra, tomar passe, levar a sua aguinha fluidificada, né? Fazer sua prece de manhã e ao deitar, pelo menos, ótimo, perfeito. Mas não basta. Né?
temos que estudar. Por exemplo, antes de começar, o seu Armando começar a falar, eu acho que é Gabriel o nome do companheiro, ele colocou na tela eventos que a casa tem, né? Incluindo estudos. A Luz estava falando comigo a respeito do CDE, né? E é isso aí, meus amigos. Nós temos que procurar aumentar o nosso grau de conhecimento. A gente é ótimo estudando por si próprio, é importantíssimo, né? Mas quando a gente troca ideias com outras pessoas, né? É como se formasse uma corrente onde cada elo vai transmitindo ao outro alguma fagulhazinha de conhecimento que você não possuía. Né? Não à toa, vocês lembram do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, em que há algumas comunicações do Espírito de Verdade, né? E uma delas, o Kardec fez questão de colocar nesse capítulo 6, a comunicação é diretamente para quem? Para nós espíritas. Não é isso? Espíritas, vos dou 2 ensinamentos, dois mandamentos. Primeiro, amai-vos. Esse é o principal sempre. Não tem ocasião que esse não seja o principal ensinamento, o principal mandamento. Amai-vos. Né? Segundo, instruí-vos. É isso. É isso que o Kardec vai chamar a atenção aqui. Né? Então, rapidamente, que está acabando o tempo. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, diz ele, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por seres humanos sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Com muito mais substância do que eu tinha dito, o Kardec foi claro. Não sabemos, segue ele, como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, né, levianamente, sem tudo ter visto. Falamos disso. Né? Não conhece o detalhe, mas já exarou a sentença. Que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos, continua Kardec, ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras. Como não conhece o assunto e não quer ficar mal na fita, começa a fazer piadinha. Em outras palavras, é isso que o Kardec está dizendo. E a gente já escuta muita piada sobre espiritismo, não é isso? Daqueles que sequer abriram uma das obras da codificação, mas se acham com a condição de fazer ironia sobre a doutrina espírita. Não foi só no século XIX, não. No século XXI ainda acontece isso. E segue ele. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aí ele faz uma comparação. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. No trabalho da mediunidade, que, inclusive, o seu Armando mencionou na prece que ele fez sobre as mesas que trabalham com a mediunidade na casa. Quem quiser, com os espíritos, instruir-se, tem com eles fazer o curso. Mas exatamente como se procede entre nós, né? Ele diz como esse curso deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Quem pode ser um professor bom para a gente? Algum espírito do bem. Alguém que já possua uma bagagem superior à nossa. Ele acrescenta. Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias ocorrem. Nós escutamos isso. Sobretudo aquelas em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. É fundamental. Né? Uma reunião que você vai fazer o intercâmbio, vai dar margem a mensagens psicofônicas, psicográficas. Né?
qual é o cerne desse trabalho? O bem, fazer o bem, ser útil, ajudar o outro. Se quereis respostas sérias, haveis de comportar-se com toda a seriedade, na mais ampla acepção do termo. Não pode transformar uma reunião mediúnica em gracinhas, em piadinhas, em ironias. E acrescenta, sede, quer dizer, complementando esse 38, repito, quando tiverem oportunidade, vejam na integralidade esses 3 itens. Complementando o estudo de hoje, disse Kardec, sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem que os espíritos superiores vos abandonarão. Da mesma forma, como vocês sabem, faz um professor com discípulos negligentes. Tá certo? Então, Kardec aproveitou o nosso conhecimento da relação professor-aluno em qualquer nível para mostrar a seriedade que temos que ter com nossos estudos, né? A continuidade que devemos dar a eles, né? E procurar professores que realmente possam somar ao conhecimento que nós já possuímos. Tá certo, meus amigos? Então, agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, seu Armando já apareceu na tela ali, para me sinalizando que está na hora de eu encerrar o estudo, né? Então, vamos terminar com é do livro Palavras de Chico Xavier. Né? Não é Emmanuel, não é André Luiz, é Chico falando, né? E registrado no livro, que tem a ver exatamente com esse item 8. O item 6 foi importante, foi uma síntese da doutrina excelente. O item 7 foi bom por mostrar que as objeções feitas à doutrina não podem seguir o caminho usualmente utilizado. Foi bom. Agora, o item 8, eu considerei, para cada um de nós, né, que visamos o progresso, o mais fundamental, né? A necessidade do estudo. E esse trechinho aqui que eu vou trazer do Chico Xavier, na minha modesta opinião, fecha com chave de ouro o que eu tentei transmitir para vocês. Disse Chico, na ignorância não conseguiríamos, como não conseguiremos enxergar o caminho real que Deus traçou a cada um de nós aqui na Terra. Todos nós, sejamos crianças ou jovens, adultos ou já muitíssimos maduros, devemos estudar sempre. Obrigado. Estudar sempre. Muita paz. Obrigado, Mourão. Você falou tudo.